Oi, pessoal, namastê. Eu sou Tânia Araújo. Geralmente eu faço resenha de filmes e séries indianas para vocês aqui no canal. Só que hoje eu vou dar início a uma nova fase. Como eu sou estudante de letras na Universidade de Brasília, UNB, eu estou procurando ler o máximo que eu posso sobre literatura indiana. Então, eu vou começar a fazer para vocês uma série de vídeos sobre este tema, a começar por este livro, Escola de Contos Eróticos para Viúvas, Ali Kaur Jaswal. Ela que é descendente de indianos. Ele vem numa caixinha, tem aqui uma revista explicativa, falando sobre o livro, a autora, um pouco da Índia, muito lindo, olha. E o livro propriamente dito, a capa tá maravilhosa, não é dura, mas é linda, a sutileza dos detalhes, muito lindo. Ele já está todo marcadinho assim, gente, porque esse livro eu tive assim a bênção de receber emprestado. Uma amiga minha da faculdade, a Isabela. Beijo, Isabela. Me emprestou, porque sabe que eu amo a Índia. Já tinha lido esse livro. Eu amei e vou devolver. Eu vou falar sobre o livro já já com vocês. Malikol Jaswal é uma romancista com família vinda do sul da Índia, mas ela nasceu em Singapura. Sua família se mudou várias vezes para o exterior, acompanhando a carreira de diplomata de seu pai. Ela morou em Singapura dos 8 aos 15 anos e, enquanto crescia, também morou no Japão, na Rússia, nas Filipinas. Estudou inglês na Rollins University, nos Estados Unidos, e formou-se em 2004. Em 2007, recebeu a bolsa David T. K. Wong Fellowship para escrita na University of East Anglia, no Reino Unido, programa que apoia a produção literária em língua inglesa sobre a Ásia. No início de sua carreira, Jaswal lecionou inglês para o ensino médio na Austrália por vários anos e também deu aulas em uma escola internacional em Istambul. Ela deixou o magistério em 2017, quando a venda de seu romance Erotic Stories for Punjabi Widows permitiu que se dedicasse à escrita em tempo integral. Seu primeiro romance, Inheritance, ganhou o prêmio de melhor jovem romancista australiana do Sydney Morning Herald em 2014. O seu segundo romance, Sugar Bread, foi finalista do prêmio de ficção da Epigram Books em 2015. Seu terceiro romance, Erotic Stories for Punjab Widows, foi lançado em 2017 e lhe rendeu o maior reconhecimento internacional, impulsionado em parte pela escolha da obra para o Clube do Livro online Hello Sunshine. No Brasil, foi distribuído pela Tag Livros com o título Escola de Contos Eróticos para Viúvas. Balikol é casada com Paul Howell e o casal tem um filho nascido em 2018. O livro Escola de Contos Eróticos para Viúvas rendeu-lhe significativa atenção internacional, incluindo resenhas na The Economist, que descreve o romance como uma mistura da sombra e luz, crítica social e escapismo arrebatador. Os direitos de tradução foram vendidos para mais de 10 países. Ao promover o romance, Reese Witherspoon descreve-o como uma história sobre libertar mulheres de todas as idades e capacitá-las a expressar as suas esperanças, seus sonhos e aquilo que as faz sentir-se bem. A ficha técnica do livro, Escola de Contos Eróticos para Viúvas, já vimos a autora Bali Kaur Jaswal. Ela foi traduzida no Brasil por Flávia Souto Maior. O ano de publicação no Brasil foi 2021, editora Essência, número de páginas 304. O livro conta a história de Nikki, que é filha de imigrantes indianos, passou a maior parte de seus 22 anos distanciando-se da tradicional comunidade Sikh em que nasceu, preferindo uma vida mais independente e ocidental. No entanto, após a morte repentina de seu pai, sua família acaba ficando com problemas financeiros. Sentindo-se na obrigação de ajudar a mãe e a irmã, Nikki encontra a oportunidade perfeita de um trabalho extra, dar aulas de escrita criativa em um centro comunitário no coração da comunidade Punjab, em Londres. Quando chega lá, ela percebe que as viúvas Sikh, que serão suas alunas, precisam primeiro aprender inglês para escrever pequenas cartas e ler placas, não exatamente contos literários. Frustrada, Nikki duvida que seja adequada para essa tarefa. Porém, ao notar uma das mulheres compartilhando um livro de contos eróticos com a turma, Nikki percebe que, por baixo de suas vestimentas sóbrias, suas alunas escondem uma enorme riqueza de fantasias e memórias. Logo, ela e as viúvas embarcam em uma jornada juntas, contando e escrevendo essas histórias que estavam guardadas dentro delas. O livro Escolas de Contos Eróticos para Viúvas é o terceiro romance de Balikol e o primeiro dela publicado aqui no Brasil. Foi
primeiramente enviado no clube de assinaturas Tag Inéditos. Foi depois lançado pela editora Essência, com tradução de Flávia Souto Maior. Em terceira pessoa, o livro traz principalmente a perspectiva de Nick, mas também se alterna com o ponto de vista de outros personagens importantes na história. Com uma escrita leve e fluida, é fácil se envolver com a leitura, sobretudo porque ela mescla tão bem o humor com grandes reflexões femininas. O interessante do livro é que aspectos da língua e cultura são centrais ali, e Balikor demonstra com maestria o quanto cada idioma está conectado com as implicações e o modo de vida de um povo, no caso, o indiano. Para quem ama a Índia como eu, ou tem simpatia e quer saber mais, é um prato cheio. A gente sabe que a Inglaterra colonizou a Índia por quase 200 anos e a proximidade entre as duas nações continua muito grande. A diáspora indiana é enorme na Inglaterra, sobretudo a Punjab. O livro demonstra o poder do ato de contar histórias para criar redes e trabalhar questões internas de quem as conta. Em relação à cultura, há diferentes choques e perspectivas em questão, seja por Nick buscar um modo de vida mais ocidentalizado e isso criar um atrito com a cultura punjabi mais tradicional, seja pela diferença geracional entre Nick e as viúvas. O etarismo é também um importante tópico abordado, sobretudo pela protagonista. Ela, a princípio, a partir das suas ideias pré-concebidas sobre as alunas, acaba por desconsiderar a individualidade e a subjetividade delas. Felizmente, é claro, isso muda rapidamente. O que também me surpreendeu no livro Escola de Contos Eróticos para Viúvas é que, embora a história seja majoritariamente um romance divertido, traz ainda passagens envolvendo suspense e ação, conectadas a conflitos pessoais de determinados personagens. Conflitos esses que nada mais são do que desdobramentos dos temas gerais da obra, envolvendo também aspectos culturais. Vale dizer que alguns dos contos criados pelas viúvas aparecem ao longo da leitura. Essas passagens, mais do que trazem narrativas eróticas, estão completamente conectadas às necessidades das personagens que as contam, sendo também uma forma de entendê-las. Assim, é adorável como Balikor criou Escola de Contos Eróticos para Viúvas como um todo, seja pelo desenvolvimento do enredo e pela mescla narrativa, também seja pelas diferentes reflexões que ela forneceu. É uma leitura que faz gargalhar em alguns momentos, assim como emociona bastante em outros. Fica aqui, então, a recomendação. Ficamos por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouco mais sobre o livro, sobre a autora aqui no vídeo. Espero ver vocês num próximo vídeo sobre a história, cinema ou literatura indianas. Até lá, beijinhos e namastê! About the for or the by or of, I wasn't sure because it's actually a novel about a group of Punjabi widows in London who start an erotic storytelling club. So actually they are writing the stories. So it's actually the stories are by them. However, the stories are for them. Yeah, they're for other, and they're also for themselves. They are writing and they are sharing, and because they start bringing up certain taboo topics, there are consequences to that. They start to then bring up other taboo topics in the community. So things like domestic violence and honor killings, things that they haven't been able to talk about before. Right. This experience empowers them to have those discussions. I've been very interested in the things that are left unsaid in especially among women in the Punjabi community, and I thought a lot about women like from my grandmother's generation who weren't really given much agency, and I thought about what that must have meant for other aspects of their lives, especially in terms of intimacy. I think there's always this thing that when you first find out about sex as a child. Right. And then when I lived in England, I visited Southall a lot, and that's where that's a huge Punjabi immigrant settlement. It feels very much like you're in India when you get off the train, and it just felt like so many customs and traditions were preserved. And I remember thinking every time I went there, it must be so wonderful to have this, Yes. but it also must be quite stifling if you don't want this, if you want to get out and explore the rest of London, if you want to explore the British part of your identity.